lá no livro de Êxodo, no capítulo 13, versículo 21 e 22, diz assim, ó: e o Senhor ia, o que diz aí? Adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então, Deus, quando Ele tirou o povo de Israel, o povo dele, da terra da escravidão, Deus, Ele guiava esse povo pelo deserto. De dia, eles eram guiados por uma coluna de nuvem. Então, por onde ia aquela coluna de nuvem, durante o dia, o povo seguia. E de noite, eles eram guiados por uma coluna de fogo. Por onde a coluna de fogo ia, eles seguiam. Seguiam em direção à terra prometida, à terra de Deus. Amém, pessoal? Ou seja, para que eles chegassem à terra de Deus, à terra prometida, para que eles chegassem no reino de Deus, aquela nuvem, coluna de nuvem durante o dia os guiava, aquela coluna de fogo durante a noite os guiava. E uma nota importante: quando a coluna parava, eles também paravam. E eles somente começavam a andar novamente quando a coluna se movia. Muito forte, ou não? Sim ou não? O que isso significa? Isso significa o seguinte: Deus tem que estar a nos guiar. Se nós queremos chegar à terra dele, à terra de Deus, se nós queremos chegar onde Deus quer que estejamos, nós precisamos ser guiados. Tem um provérbio que diz assim: há caminhos que para o homem parece direito. Se eu não me engano é Provérbios 16. Há caminhos que para o homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Ou seja, o homem, quando não é guiado por Deus, ele erra, ele anda por caminhos errantes. Ele, quase acertei, é Provérbios 14, está aí, ó, 14 e 12. Há um caminho que ao homem parece o quê? Direito, mas o fim deles são caminhos de morte. O homem, sem ser guiado por Deus, ele trilha o caminho que vai levar ele para a morte. Ele vai errar. Ele vai tomar decisões erradas. E quando você erra nas suas decisões, o que você espera colher como resultado? O que você espera colher? Se você erra no decidir com quem você vai se casar, como você espera que vai ser o seu casamento? Pensa. Pensa. Ademais, tem pessoas que elas estão vivendo uma vida escrava. Escrava. Vou falar aqui uma coisa que um dia eu ouvi de uma pessoa e
eu falei assim: meu caro, você está equivocado. Bom, deixa eu explicar melhor. Eu já tive uma vida errada. E eu não falo com orgulho, não. Eu falo até com vergonha. Com vergonha. Eu só falo para testemunho. Mas eu já tive uma vida errada. Já andei com pessoas erradas. Já usei drogas. Já fiz muita coisa feia. Só que um dia eu fui convidado por essa que hoje é minha esposa, Cris. Ela me conheceu, começou a falar de Deus para mim. Eu olhava para ela e eu ficava intrigado, porque nunca uma jovem falou de Deus para mim. Nunca. Aí vem essa menina, começa a falar de Deus para mim. Vem essa menina, começa a falar para mim assim: ó, você pode ter uma vida diferente. Sai dessa. E eu falava: que menina atrevida, rapaz. Mas graças a Deus. Graças a Deus. Aí eu saí, comecei a vir para a igreja. E hoje eu sou o que você está vendo aqui. Mas aí eu fui fazer o mesmo que ela fez por mim, eu fui fazer com um amigo meu. Eu fui lá, fui falar para ele: rapaz, ó, presta atenção, estou indo numa igreja, rapaz, poxa vida, tenho me sentido tão bem, poxa rapaz, ó, eu parei com a maconha, parei de cheirar, ó, parei de beber, ó, presta atenção, ó, minha cabeça está sendo outra agora, rapaz. Eu estou vendo um futuro diferente. Poxa, rapaz, ó, que bacana. Aí ele olhou para mim e falou assim: não, quero esse negócio de igreja não, eu quero ser livre. Que livre? Livre agora era eu. Sim ou não? Sim ou não? Sem depender de droga, de bebida. Livre agora era eu. Mas ele falou assim: não, eu quero ser livre e tal. Eu falei: não, rapaz, eu que sou livre, você está escravo. Escravo. Então tem pessoas que hoje ela é escrava. Ela precisa de um guia para que ela venha sair da escravidão, ou não? Sim ou não? Ela precisa de um libertador, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então essa nuvem era Deus. Era Deus, guiando o seu povo durante o dia, guiando o seu povo durante a noite. Era Deus. Jesus, ele falou também de um guia. Lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 e 14, Jesus disse assim, ó: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele, o que ele vai fazer? Vos guiará em toda a verdade. Significa que tem pessoas que estão trilhando o caminho de mentira, enganosos, caminhos errados. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, assim como no passado, a nuvem, a coluna de nuvem e a coluna de fogo guiava
o povo hebreu para que eles chegassem na terra de Deus, na terra prometida. Assim hoje, Jesus nos enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo venha nos guiar. Mas o problema é que o Espírito Santo não tem guiado a todos. Não tem guiado a todos. O Espírito Santo, ele não habita em todos. Por quê, hein? Por que o Espírito Santo não habita em todos? Sabe por quê? Porque nem todos têm uma fé que agrada a Deus. Você tem fé, todos temos fé. Mas nem todos têm uma fé que agrada a Deus. E Deus está procurando fé. Jesus ele disse assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8, Jesus disse assim, ó: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando Jesus disse, quando, porém, vier o Filho do Homem, Jesus estava se referindo a Ele mesmo. Filho do Homem, um dos títulos dado a Jesus era Filho do Homem. Então ele estava se referindo a Ele. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porque Ele foi e Ele vai voltar. Se você não sabia, saiba, Jesus vai voltar. Ele prometeu e Ele não é homem para mentir. O que Ele fala, Ele cumpre. Então, quando Ele voltar, Ele achará fé na terra? Se você fala hoje, se você fala hoje para um jovem, um adolescente sobre fé em Deus, o que ele responde para você? O que ele responde para você? Se você falar hoje para um jovem, um adolescente sobre Jesus, se você perguntar assim, quem é Jesus? O que ele vai responder para você? A resposta dele vai ser a seguinte: Jesus, quem é Jesus? Alguns, se você vai falar de Deus, parece que você está falando do capeta. Você está falando de Deus, mas parece que para ele você está falando do capeta. Ou não é? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: o tempo e o diabo vem desconstruindo a fé verdadeira, a fé que agrada a Deus no homem. Por exemplo, as pessoas hoje têm colocado a fé dela naquele que não é Deus. Por favor, gente, não pense que eu estou aqui para ofender, para criticar a religião. Eu estou aqui para ajudar, só para ajudar. E eu não quero que você, assim, de pronto, venha acreditar nas minhas palavras, não. Faz o seguinte, consulta as Escrituras. A nossa fé tem que estar única e exclusivamente em Jesus, o Deus único. A nossa fé não pode estar em mais nenhum outro, única e exclusivamente em quem? Jesus. Jesus, ele disse assim, examinai as Escrituras, porque elas testificam a meu respeito. Ou seja, os profetas falaram que eu viria. Eles falaram como eu viria. Quando Maria
a mais bem-aventurada entre todas as mulheres, Maria, ficou grávida pelo Espírito Santo. Quando Maria estava sendo instrumento para gerar Jesus, a fim dele chegar ao mundo, o anjo apareceu para ela e disse assim: em você está sendo gerado o Salvador. O Salvador. Compreende ou não? As pessoas têm colocado a fé delas em conquistas materiais. Errado. A sua fé tem que estar aqui, ó, na palavra de Deus. O que ela pede, obedeça. Ainda que você não entenda, obedeça. O que ela pede, ainda que você se sinta contrariado em fazer, obedeça. Se ela pedir para você renunciar, renuncie. Se ela pedir para você abandonar, abandone. Obedeça. Essa é a fé que agrada a Deus. Amém? Então Jesus disse: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A fé que agrada a Deus, a fé de Abraão, ela está em extinção. No livro do profeta Isaías, coloque aí por favor, diz assim, ó, capítulo 51, diz assim: olhai para Abraão. Coloca o versículo 2, por favor. Olhai para Abraão. O que diz aí? Vosso pai. Abraão, ele é o pai da nossa fé. A fé começou em Abraão. E um detalhe: a Abraão foi revelado o Salvador Jesus Cristo. Antes de Jesus aparecer como Salvador para nós, ele apareceu para ser Salvador para Abraão. Abraão creu. Olhai para Abraão vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, o que diz aí? Peraí. Então primeiro Deus chamou. Nós somos chamados. Deus chama. São todos que atendem? Não. Não são todos. Por exemplo, eu estou pregando aqui e eu estou falando com a minha consciência tranquila. Eu estou falando e Deus sabe das minhas intenções. Deus sabe. Eu estou aqui pregando, mas há pessoas que tudo que eu estou falando está entrando pelo um ouvido, saindo pelo outro. Muitos estão sendo chamados. Hoje você está sendo chamado. Será que você vai dizer sim para Deus? Eu não sei. Então Deus diz: olhe para Abraão, sendo ele só, o chamei. Aí depois diz o quê? O abençoei. E o que diz? E o multipliquei. Então Deus chama. Se a pessoa atende o chamado, ele então abençoa. Ele abençoa. Mas ele não só abençoa, ele multiplica as bênçãos. Sabe como é que eu vejo isso? Eu vejo da seguinte forma: Deus, ele nos dá tudo o que precisamos. Ele abençoa. O que você precisa? Ele abençoa. Ele te dá tudo o que você precisa. E ele multiplica, quer dizer, você passa a ter mais do que você precisa. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de casa, de carro, eu estou falando, pessoal, de plenitude de vida. O homem precisa de força, o homem precisa de sabedoria, o homem precisa de conselho, o homem precisa de paz, ou não? Sim ou não? O homem precisa de direção. Se você tiver essas coisas,
mas será uma consequência, ou não? Então, Deus chamou, Deus abençoou e Deus multiplicou Abraão. Essa fé, a fé de Abraão, abençoa e multiplica. A fé de Abraão traz para a sua vida o Espírito de Deus. A fé de Abraão traz para você a plenitude de vida que Deus tem para dar. Amém?